Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre tecnologia de aplicação de defensivos. Apresentando hoje a parte introdutória do curso. É muito comum ouvir no campo a palavra associada, o termo associado pulverização agrícola para aplicação de defensivos. Vamos conhecer um pouco mais hoje sobre a diferença entre aplicação e pulverização agrícola. Temos aqui o roteiro, o plano de cima do curso que nós vamos fazer juntos nesses módulos próximos. Apresentaremos hoje a parte introdutória e posteriormente teremos módulos sobre a regulamentação da aplicação de agrotóxicos. Mais especificamente, falaremos sobre a norma e exploraremos a norma NR31, que trata da questão da segurança do aplicador, do operador, do tratorista, em relação ao seu trabalho durante a aplicação de agrotóxicos. Falaremos depois sobre os princípios da tecnologia de aplicação de defensivo, o que é taxa de aplicação, o que é deposição. Falaremos sobre a deriva e as condições climáticas que afetam a deriva. Olha aqui a deriva correndo. Olha até onde ela está indo. Essa gota vai evaporar, essa gota não vai depositar nunca mais. Podemos evitar os processos de deriva, temos que minimizar ao máximo. Posteriormente teremos um módulo sobre formulações adjuvantes e o que esses produtos causam sobre efeito na cauda da cauda do agrotóxico que está sendo pulverizado, principalmente nas mudanças físico-químicas que ocorrem pela mistura da cauda em tanque. Estudaremos misturas, estudaremos pré-preparo de cauda, estudaremos BVO, estudaremos formulações, estudaremos estabilidade das formulações. Depois teremos um módulo sobre as técnicas para medição de deposição e tamanho de gotas. Muito importante esse quesito no que tange a eficiência do controle do agrotóxico que está sendo aplicado. Veremos como o uso de traçadores químicos pode nos auxiliar para a avaliação da deposição de defensivos agrícolas em campo. Teremos um módulo posteriormente sobre máquinas para aplicação de via líquida. Falaremos e exploraremos as máquinas tracionadas, costais e principalmente em nossa região as propelidas. Falaremos sobre as diferentes pontas hidráulicas de pulverização e também a sua diferenciação entre bicos hidráulicos e os bicos rotativos. Bicos esses bastante utilizados nas aplicações aéreas. Posteriormente teremos um módulo sobre calibração de pulverizadores. Como se calibra um pulverizador? E os pulverizadores que possuem válvula de retorno regulável? Como faz a calibração de pulverizadores que possuem controladores eletrônicos de pulverização? Como é que se faz a calibração dos sensores desses pulverizadores? E um último módulo falaremos sobre a aplicação aérea. Na grande maioria desses módulos teremos as aulas práticas referentes em campo após cada aula teórica. Primeiramente iremos abordar aqui as diferenças entre pulverização e aplicação. Lembre-se, é muito importante entender esse conceito nesse momento para que entendamos que a aplicação é bastante complexa de ser realizada em campo. A pulverização é muito fácil. Vejamos, a pulverização é um processo físico-mecânico de transformação de uma substância líquida em partículas ou gotas. É simplesmente o processo de transformação de um volume de cauda em gotas. A pulverização simplesmente é pulverizar, aplicar essas partículas aleatoriamente sem ter um alvo definido. Então vamos a um filme que ilustra o que é a pulverização. Aqui vamos ver onde a pulverização está ocorrendo. Veja, pulveriza-se em todo lugar. Vai encontrar barata, mas sabe-se Deus se a barata está ali. Aplicação se entende pela deposição das gotas sobre um alvo desejado, com tamanho e densidade adequada ao objetivo proposto. Ou seja, não somente está pensando aqui em pulverizar o ambiente aleatoriamente para tudo quanto é lado, mas entende-se aonde é que está o alvo, de forma que a pulverização é direcionada para que as partículas se depositem sobre aquele alvo desejado, causando assim o controle que é esperado. Veja aqui que
o alvo vai ser atingido. Pronto, não se pulveriza aleatoriamente, mas considera-se o alvo com o propósito do seu controle. Toda aplicação tem que ter o conhecimento do alvo. Aqui a gente pode observar várias plantas daninhas ocorrendo no campo. Nós temos aqui as folhas da soja, mas nesse caso vamos supor que desejássemos controlar essas plantas daninhas que estão ocorrendo aqui em concomitância com a soja no campo. Nós queremos controlar o quê? Queremos controlar corda de viola? Queremos controlar picão preto? Queremos controlar guanchuma? Toda aplicação tem que ser considerado alvo. Nesse exemplo aqui, nós temos uma cultura da soja que está crescendo em concomitância com várias espécies de plantas daninhas. Então a gente precisa definir quais os alvos. São todas essas espécies. Cada espécie vai ser controlada por uma determinada dosagem do herbicida, do agrotóxico herbicida. E cada espécie tem um estágio de desenvolvimento. Ou seja, temos que ter aqui nessa condição qual que é a planta daninha que está mais restritiva na determinação da dosagem do herbicida para ser feito o controle efetivo. Então essa planta daninha vai ser o alvo que a gente está buscando, que é a planta daninha mais resistente. Mas poderia ser um ácaro, poderia ser um inseto, poderia ser uma doença. Cada controle que nós fazemos com defensivo agrícola, nós temos que ter sempre em mente o alvo que a gente quer controlar. Veja esse exemplo dessa aplicação que está sendo feita com vários erros. Observem aqui, barra com uma altura bem superior à recomendada. A barra tem que ser mantida a uma altura constante em relação à superfície do dossel da cultura. Observem aqui que nós temos pontas com vazões diferentes. Observe que nós temos pontas entupidas. Observe que o operador não tem EPI. Então, ao longo de todo o nosso curso, nós vamos ter módulos que tratam todos esses assuntos. Trataremos principalmente entre os nossos módulos da aplicação de agrotóxicos via líquida. Portanto, estudaremos com mais detalhes a pulverização hidráulica, também nos que se refere principalmente pela assistência pneumática e assistência eletrostática. Também estudaremos um pouco sobre a pulverização centrífuga, que ela é muito importante, principalmente na aplicação aérea.